Muito bem-vindos novamente a essa nossa conversa de hoje sobre como nós vamos atingir o nosso mais profundo potencial de cura e vamos falar um pouquinho hoje sobre as nossas escolhas, como elas influenciam os nossos genes, iniciando por avanços na pesquisa genética, né? A forma do crescimento do nosso corpo, o nosso estilo de vida, tudo isso está afetando a nossa genética. Pesquisas na nutrição, por exemplo, na questão da genética, apontam que os alimentos e a forma da nossa alimentação influenciam as modificações genéticas que podem acontecer no nosso corpo com o decorrer do tempo. No dia a dia, nós vamos modificando os nossos genes, diferentemente do que se pensava que os nossos genes são definidos, definitivos e não se modificam nunca, né? Essas modificações, elas têm base em como nós atuamos com o nosso estilo de vida e com a nossa saúde. Então, alguns componentes de certos alimentos, como tomate, soja, podem desativar genes envolvidos na expressão, por exemplo, de câncer de próstata. Os estudos mostram que risadas podem desativar genes envolvidos na expressão do diabetes tipo 2. Então, se você é diabético, vamos lá, vamos assistir mais filmes de humor, vamos ter amigos mais alegres, né? Os estudos também mostram que a meditação vai auxiliar a diminuir a atividade de genes associados há muita inflamação, e enquanto que aumentam a atividade de genes responsáveis pela autorregulação e homeostase, que são essenciais para a saúde e para a longevidade do nosso corpo. Vários novos estudos têm demonstrado o seu poder de influenciar os seus genes e transformar a sua saúde. Então, muitos estudos em genética e manutenção da saúde, desde que o estudo do projeto Genoma Humana foi criado, né, e acabou em 2003, até estudos novos sobre epigenética, eles vêm mostrando que os nossos 23 mil pares de genes podem ser colocados, quer dizer, os nossos 23 mil genes podem ser colocados dentro de um contexto onde reações químicas influenciam a atividade desses genes, ou seja, nossos 23 mil genes são influenciados por reações químicas. Como essa área é muito crucial à nossa saúde, os cientistas estão se confrontando, estão sendo desafiados a mostrar e comprovar o quanto a nossa saúde não está apenas na dependência da nossa genética. O otimismo atual sobre o potencial da genética foi originado por imensos desafios gerados no desejo de traduzir os achados dos genes na descoberta de novas drogas, bem como uma subestimativa grosseira do papel do estilo de vida no risco de doenças, né? Se os genes fossem a solução para tudo e novas drogas fossem descobertas, então com o medicamento se resolveria tudo e o estilo de vida não teria muita importância. Só que agora os cientistas estão sendo desafiados, porque cada vez mais a epigenética, a nutrigenética estão nos mostrando o importante papel do nosso estilo de vida. Ou seja, enquanto os genes com os quais você nasceu nunca mudarão durante a sua vida, exceto em algumas células aqui e ali, né? A atividade desses genes, gerando centenas de milhares de proteínas complexas dentro de cada célula, é extremamente fluida e responsiva ao que você é e ao que você faz com a sua vida. Seus genes estarão vivenciando todos os dias tudo o que se passa com você, desde a comida que você come até as preocupações diárias que estão causando estresse emocional. O corpo humano ele é como uma orquestra de atores genéticos. Fluxos de notas entram e saem dos trilhões de células do seu corpo. E melodias, o volume dessas melodias, se misturam ou se colidem umas com as outras, podendo ser atribuído a modificações químicas em nosso DNA e a bainha de proteínas que envolve e amortece a dupla hélice do nosso DNA. Então, tratamentos específicos guiados por genética são muito promissores, mas empalidecem diante da percepção de que escolhas da vida cotidiana estão alterando a atividade dos genes o tempo todo. As escolhas de estilo de vida podem ser efeitos genéticos profundos sobre a saúde e o risco de doenças. Um punhado de estudos, por exemplo, aponta para o efeito principal de que a meditação
o efeito que a meditação tem sobre a genética. Foi observado em vários ensaios de intervenção com meditação, né? A meditação sendo agente de estudo, que centenas de genes e proteínas são influenciados positivamente, incluindo uma proteína chamada telomerase, que se acredita ser a chave importante para processos de envelhecimento. Além disso, esses efeitos benéficos, eles não foram observados apenas entre meditadores dedicados. Outros estudos, observam resultados em novos meditadores poucos dias após o início da prática. Então, não é somente pessoas que meditam uma vida inteira, ou que estão meditando no mínimo 8 semanas, como estudos anteriores nos mostravam, mas poucos dias, ou às vezes até no mesmo dia, a meditação já influencia uma mudança de uma química no nosso corpo, e isso mostrado através da retirada de sangue antes de se meditar e após se meditar. Então essas novas descobertas são submetidas a revistas médicas e muitas estão sendo publicadas. Se vocês entrarem no Google, e procurarem publicações em meditação, talvez vocês terão a surpresa de verem que a meditação é uma das áreas que mais está se publicando na atualidade. Que tipo de estilo de vida os seus genes gostariam que você tivesse? Então, a maioria das recomendações individuais se alinha com um modelo padrão de vida saudável. Peso moderado, exercícios regulares, um bom sono, uma dieta balanceada. Mas 2 outras coisas são novas e prometem enormes promessas. A primeira é priorizar as escolhas do seu estilo de vida, a fim de aproveitar todos os benefícios advindos, destas escolhas saudáveis, Baseado em estudos de roedores, a dieta, o exercício, a redução de estresse, eles encabeçam a lista de atividades que diretamente atuam na atividade dos seus genes, para melhor ou para pior. Então, nós não estamos ainda nem falando de meditação, porque roedores não meditam. Nós estamos falando de escolhas, de estilo de vida, como dieta, exercício e redução de estresse, que podem afetar diretamente a atividade dos seus genes. Em segundo lugar, então, os genes e as suas interações biológicas podem ser rastreados muito mais atrás no tempo do que se suspeitava anteriormente. Pensava-se que distúrbios do período tardio, como a maioria dos cancros, diabetes, doenças de Alzheimer, então, distúrbios, doenças daquele nosso período lá da senilidade, que hoje em dia sabe-se que essas alterações, elas iniciam com alterações epigenéticas já no início da nossa vida, talvez até na nossa infância. O que serão dessas crianças que estão o dia inteiro na frente da televisão ou na frente de um computador, que não estão se exercitando, que estão se alimentando de uma forma muito errada, que os seus corpos estão completamente inflamados, obesos, Estas crianças certamente estão programando genes para doenças tardias, Um Alzheimer, um diabetes e muitas outras doenças, crônicas. Na medicina, o que ocorre mais cedo, talvez, é mais fácil de tratar do que o distúrbio completo. Portanto, tratar o câncer e o Alzheimer através de intervenções mais simples e precoces, antes de que os sintomas possam aparecer, Então, a promessa de controlar e eliminar as principais doenças baseadas simplesmente na decodificação do DNA dos nossos genes, essa promessa eu acho que ela já caiu, Porque as novas perspectivas, elas entendem que temos que adaptar o nosso estilo de vida, para promover uma atividade genética mais salutar, e temos que percorrer um longo caminho ainda para alcançar essa meta, porque quanto mais precoce, maiores serão os efeitos sobre a nossa genética, e aí então nós temos que perguntar quem é que nós temos que estar educando neste momento, a geração de crianças e jovens que está aí, E nós, como adultos, temos que dar o nosso exemplo. Então nós podemos nos modificar, que nós já teremos benefícios futuros, mas muito mais nossos filhos e netos, se nós pudermos de alguma forma sensibilizar e mostrar para eles o quão é importante eles também prevenirem doenças para o seu futuro.